passado, presente e futuro. O seu filho tirou isso de mim. Qual é? Roubou isso de mim. Matou o que era meu. As pessoas perguntam se eu voltei. Eu não tinha uma resposta pra dar ainda. Mas agora eu tenho. Eu decidi que eu estou de volta. John Wick, e você reflete muito assistindo esse filme aí. Pode perceber que quando ele acaba conhecendo aquela mulher, que até então seria a esposa dele, ele muda, deixa aquela vida que ele tinha pra trás, né? E isso acaba trazendo muitos benefícios pra ele. Ele larga uma vida que até então a gente não tem controle, né, do que pode acontecer em nossas vidas, e a esposa dele acaba vindo a falecer, né? E tudo isso aí acaba mudando o caminho dele. Ele recebe como presente da esposa dele, o último presente no caso, né, deixado pra ele, um cachorrinho e tal, um bichinho de estimação. E ele acaba indo num posto, pra quem já assistiu o filme e conhece a história, um cara acaba se interessando aí pelo carro dele, o veículo que ele até então não tinha interesse nenhum de vender, porém o cara queria, né? E nisso daí você observa que a ganância é uma coisa que está no ser humano, nem todos, alguns conseguem controlar, outros não, mas é aquela coisa, né? Ele até certo ponto ali não imaginava que o cara ia fazer tamanha maldade com ele, né? E quando acontece aquele fato de ele acreditar que ia ter uma vida tranquila e tudo mais. Tá falando daquele idiota? É que aquele idiota. E o cara acaba invadindo a casa John dele Wick. aí, mata, né, o animalzinho dele de estimação, rouba o carro dele e acaba trazendo um prejuízo muito grande. E aí entra algo que esse filme traz muito de exemplo, né? A gente não sabe os tipos de pessoa que está lidando, você não conhece, você não tem noção do passado daquele homem, daquela pessoa, e nisso daí reflete muito, sabe? O pai dele, desse cara aí que acaba cometendo esse crime aí contra ele, acaba sabendo, né, através de uma pessoa que é muito próxima dele, o filho dele tentou vender o carro, e esse cara aí ele deixa bem claro, né? Ele fala: esse carro aí, você encontrou ele aonde? Ele diz: roubei de um otário aí. E ele não sabia que esse cara aí era o John Wick, né? E isso daí é uma coisa que também traz um aprendizado muito grande, né? A questão do nome, né? A importância que tem, a grandeza e os princípios que traz consigo, né? Pessoa que tem um nome respeitado, geralmente é uma pessoa temida. E isso daí, cara, é uma coisa que não tem como mudar, né? E nessa parte aí que ele acaba revelando, o carro que ele roubou era do John Wick, ele acaba tomando um soco, né, literalmente, do cara, e o pai dele acaba ligando depois pra poder confrontar o cara, né, perguntar: eu fiquei sabendo que você bateu no meu filho. E ele fala: bati sim senhor, por quê? Ele questiona, né, por que você bateu no meu filho? Ele fala: é porque seu filho roubou o carro do John Wick e matou o cachorro dele. E o cara fica sem palavras, né, e pra quem assistiu o filme e conhece, sabe que ele, na parte que fica sabendo disso, ele fica revoltado com o próprio filho, até então, porque ele sabe o problema que ele arrumou, né? E o John Wick, nessa questão aí, no filme, pra quem já acompanhou aí, sabe que ele tinha largado essa vida. E era bem diferente, o presente dele, a vida atual que ele tinha, era muito, muito diferente do tipo de vida que ele levava, né? Como uma pessoa que era contratada para fazer certos serviços, né? E nessa parte aí é muito intrigante, cara. Porque, que nem eu falei pra você, eu acho que quando você tem na sua frente uma pessoa de certa forma que tem um nome muito grande e respeitado, você treme na base. Isso daí é comprovado por qualquer um. Se você tiver uma pessoa que você literalmente sabe que não é só de palavras, mas de ações, tudo muda. É bem diferente. E esse cara aí acabou arrumando esse problema, né? Você vê que esse filme reflete muito bem isso. E ele acaba deixando bem claro, o John Wick acaba falando, né, a respeito de ele ter deixado essa vida para trás, e até o questionamento que ele mesmo fez, e muitos perguntaram se ele estava de volta, e ele acaba confirmando que ele tinha voltado, aquela vida dele de antes, que tinha sido deixada para trás, tinha retornado com tudo.
E é um filme que traz um aprendizado muito grande, é um filme que até então mostra, né, que daí pra frente ele decide mudar, o futuro dele já é outro, né, ele volta com os mesmos caminhos que ele tinha antes. E é pesado demais porque, como eu falei pra vocês, o John Wick do primeiro filme muda muito do segundo pro terceiro, e a evolução dele na questão dos serviços que ele fazia antigamente é absurda, é Baba Yaga, como ele é conhecido, né? E até então, como eu falei pra vocês, eu acho que filmes muitas vezes não traz somente aquilo do cinema, sabe? Aquela coisa bonita, espelhada, aquela coisa que mostra o conflito e a inteligência de cada um. Pode citar aí também o Thomas Shelby, no Peaky Blinders, a série do Peaky Blinders, inclusive vai sair um filme aí e você observa outros aí que tem uma inteligência absurda no filme, né? O Protetor do Denzel Washington e tanto outros aí. É diferente. Posso colocar também aí na lista o Poderoso Chefão também, que é o Michael Corleone, mas aí até então, antes de assumir, né, tinha o Don Corleone, que tomava conta da família. E esses filmes assim, eles marcam história, né? Não tem como a pessoa querer fazer comparação. O John Wick até então, ele mostra aí no começo do filme que tinha mudado, porém ele acaba voltando. John é um homem concentrado, dedicado.